Filipenses 1:6. Quem achou diz amém. Tem uns irmãos procurando ainda, glória a Deus. Obrigado, mano. Tá procurando aí, pastor Eli? Glória a Deus. Coisa boa é estar na casa do Senhor. Coisa boa é estar onde Jesus está. A palavra do Senhor diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aonde o espírito de Jesus está, o ambiente se torna profético. Aquele que chega sem visão pode sair completamente curado. Aquele que chega cansado, abatido e oprimido sai forte. Porque assim diz a sua palavra, Jesus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que você saia daqui nessa noite cheio da presença e da glória de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tendo essa certeza, que aquele que em nós começou a boa obra, Ele não vai parar pelo meio do caminho, Ele não vai desistir, Ele não vai relaxar, Ele vai completar a boa obra até a vinda do seu Filho Jesus. Oremos uma vez mais. Senhor Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua casa, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque quem somos nós, homens, para que tu te lembres? Quem somos nós, filhos dos homens, para que tu nos visite, como diz a tua palavra? Nós não somos, mas tu és. Tu és o cabeça da igreja, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio, tu és o fim. O nosso fim está em ti, Senhor. O nosso fim não será dado por homens, o nosso fim não será dado pelos males, o nosso fim vem daquele que também é o começo. Por isso descansamos em ti, na tua palavra nessa noite. Que ministérios comecem a brotar no nosso meio. Que aqueles que estavam abatidos, Senhor, e que já receberam renovo, recebam agora uma instrução pela tua palavra. Jesus, que a sua palavra seja nessa noite simples, mas que ela seja como sempre é, poderosa. O ambiente é teu, a casa é tua. Tenha liberdade, Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que aquilo que é humano, natural, terreno, fique de fora, e que aquilo que é celestial, sublime e do alto, que isso venha sobre cada um de nós. A ti, Jesus, nessa noite, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gravidez para homens dá uma vontade de chorar tremenda, irmãos. Eu já era chorão aí, agora tô me passando. Irmãos, esse texto que lemos é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. Você que um dia teve um encontro com o Senhor Jesus, você que um dia abriu o seu coração e deixou Jesus entrar. A palavra diz que Jesus não arromba, que Jesus não violenta, que Jesus, mesmo tendo todo o poder para fazer aquilo que Ele deseja,
ele é extremamente educado, ele é um príncipe, ele é o príncipe da paz, diz a palavra. E como ele não força a passagem, ele bate. As escrituras dizem que Jesus está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, então ele entrará, ceará com ele, e ali haverá um grande banquete. Esse banquete, meu irmão, iniciou na minha e na sua vida no dia em que entregamos a nossa vida para Jesus. Foi o dia em que ouvimos as batidas na porta. Eu não sei onde você estava, mas com certeza havia uma porta que limitava a ação de Deus na sua vida, uma porta que limitava a luz de Deus na sua vida, uma porta que limitava o acesso do poder de Deus na sua vida. Mas quando eu e você declaramos, confessamos com a boca e cremos com o coração, dizendo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, então nós ouvimos a batida da porta e abrimos a porta, e Jesus entrou, e entrou para nunca mais sair. No dia que ele entrou, meu irmão, um poder sobrenatural também entrou com ele. Todas as vezes que Jesus entra em um ambiente, aquele ambiente nunca mais é o mesmo. Todas as vezes que Jesus entra em um lugar, aquele lugar é transformado. E isso acontece porque Jesus, meu irmão, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, se apresentou aos seus discípulos e disse: agora foi-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Esse Jesus que nós servimos hoje é esse Jesus sem limites. É um Jesus que não precisa mais bater nas portas para entrar. É um Jesus que depois da sua morte e da sua ressurreição, recebeu do Pai todo o poder e toda a autoridade. A autoridade significa uma autorização para usar todo o poder que ele já tinha. Nos primeiros 33 anos de vida de Jesus nessa terra, você vai ver Jesus se limitando às leis da física. Jesus, quando chegava em uma casa, batia na porta. Jesus, quando precisava andar sobre as águas de maneira natural, poucas vezes Jesus quebrou as regras, as leis da física. Ele se submetia a leis naturais que limitavam a ação do seu poder. Não é que Jesus não tinha o poder, ele tinha, mas não tinha a autorização do Pai para usar todo o poder. Agora, quando ele vai à cruz do Calvário, e quando na cruz ele morre, e quando ele entrega o seu espírito ao Pai dizendo: está consumado, ele diz: está pago, ele diz: está completa, a dívida não existe mais. E aí então a Bíblia ensina que Jesus desce às regiões mais baixas da terra, prega aos espíritos em cativeiro, e aí então ele sobe, levando o cativo o cativeiro, tomando a chave do inferno e da morte. A morte não tem mais autoridade sobre aqueles que seguem a Jesus, porque nós passamos da morte para a vida. Um dia esse corpo físico, terreno, perecível, ele vai ficar aqui, mas esse corpo é apenas um veículo. Aquele que conduz o veículo, que é o Espírito, ele é eterno, ele não vai ficar aqui. Quando esse corpo ficar, quando esse corpo descer, quando esse corpo tabernáculo humano tombar, então aquilo que é eterno dentro de nós não vai ficar aqui, vai voltar para a eternidade, vai voltar para a glória. Por isso Jesus disse, meu irmão: não se turbe o vosso coração. Sabe essa área de angústia que está turbando teu coração?
Sabe, essa área de preocupação talvez é uma dívida, talvez é uma dor, talvez é um relacionamento. Essa área que está turbando o teu coração, Jesus está te dizendo: ei filho, ei filha, olha para mim, eu tenho todo o poder e toda a autoridade para fazer a diferença na tua vida. Então descanse em mim, por isso não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está dizendo: não fiquem brigando aqui embaixo, porque para o lugar aonde vocês vão tem espaço para todo mundo. Jesus, tendo todo o poder e toda a autoridade, irmãos, todas as vezes que Ele entra em um ambiente, Ele transforma. E às vezes nós não percebemos essa transformação, às vezes nós não percebemos esse mover poderoso de Jesus quando Ele entra, porque de alguma maneira nós não conseguimos compreender a plenitude de quem Jesus é. Se tem algo que vai fazer, meu irmão, a nossa vida ter um impacto profundo da entrada de Jesus, é quando nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre quem Jesus é. Todas as vezes que nós começamos a conhecer mais Jesus, o poder e a autoridade que Ele carrega começam a ser deflagrados em uma proporção ainda maior na nossa vida. Às vezes dizemos: Jesus, por que tu não faz? Por que tu não resolves essa situação? E o Senhor, em contrapartida, na sua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Se tem uma área precisando de resposta, meu irmão, a resposta de Deus para essa área é Jesus. Se tem uma área precisando de aperfeiçoamento na sua vida, essa ferramenta de aperfeiçoamento é Jesus. Todas as vezes que Deus quis dar uma resposta de aperfeiçoamento ao mundo, foi através de Jesus. Jesus já está na minha e na sua vida. Jesus já entrou, nós já abrimos a porta, e se você ainda não o aceitou como único e suficiente Salvador, hoje Ele está batendo na porta e dizendo: se entrega, porque eu quero entrar e transformar a tua história. Agora, uma vez que Jesus entra, meu irmão, o que vai fazer com que a proporção do poder seja deflagrado da maneira que Jesus deseja fazer, é o conhecimento de quem Ele é. Certa vez Jesus estava em Nazaré, pregando em uma sinagoga, no lugar onde Ele tinha nascido, no lugar onde Ele cresceu. Nasceu em Belém e depois foi para Nazaré, e ali Ele estava no meio daqueles que o conheciam, Ele estava no meio dos seus, e Ele estava pregando, e as pessoas olhavam para Jesus e viam os milagres que Ele fazia. As pessoas ficavam atônitas com os sinais que aconteciam através da vida de Jesus. Só que como eles conheciam apenas uma face de Jesus, eles não conseguiam usufruir do Jesus que tinha entrado na cidade. Jesus tinha entrado em Nazaré, mas eles não conseguiam usufruir do poder daquele Jesus. E a Bíblia vai dizer por que é que o poder não foi deflagrado em Nazaré. Eles diziam uns aos outros: bom, esse aí não é o filho do carpinteiro. Conheciam uma face humana de Jesus. Eles diziam: esse aí não é o filho da Maria. Esse aí não é o irmão de José, de Tiago. E as suas irmãs não estão aqui no nosso meio. Da onde vem a ele tanto poder? Quem foi que lhe constituiu tanta autoridade? Eles reconheciam que Jesus tinha poder e autoridade, mas o poder e a autoridade não os afetava, e não os afetava porque eles não criam em Jesus. Meu irmão, Jesus tem poder para resolver todos os nossos problemas. Agora a grande pergunta é: se Ele tem poder e Ele deseja fazer, por que algumas coisas não acontecem? Por que alguns milagres, algumas portas, alguns sinais, algumas promessas que nós carregamos, elas ficam sendo proteladas? Não sei se você já se fez essa pergunta, meu irmão, mas isso era algo que
sempre estava povoando o meu coração, e eu sempre dizia: Senhor, se tu prometeu que irias fazer, eu desejo que isso aconteça, o Senhor deseja fazer, por que não acontece? E talvez tenha alguma área travada, paralisada aí, que você faz essa pergunta dizendo: Senhor, por que não se move? Existem alguns fatores, meu irmão, intervenientes para que o poder de Deus seja deflagrado. Em alguns momentos o poder de Deus não é liberado na sua totalidade na nossa vida por conta do tempo. Existem coisas que vão acontecer em tempos determinados. Existem coisas que Jesus disse: nem eu sei a hora, mas só o Pai. Existem coisas que não vão acontecer fora do momento determinado pelo Pai. E como nós não sabemos o momento determinado pelo Pai, nós somos tentados a não acreditar na promessa. Porque Deus disse que vai fazer, mas parece que está demorando. E aí nós devemos nos apegar na palavra de Deus que diz: a visão, ela fala de um fim. E ainda que demore, espere-a, porque certamente ela virá e não tardará. Ainda que aos olhos humanos esteja demorando, meu irmão, ela não está tardando. No tempo exato, a promessa de Deus vai acontecer na sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se foi Jesus quem te prometeu, meu irmão, continua firme, vai acontecer. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Então tem coisas que não acontecem porque não estão no tempo de Deus. Outras coisas não acontecem porque nos falta maturidade. Uma das causas de muitas coisas de Deus não acontecerem na nossa vida ou ficarem retidas é a falta de maturidade. A Bíblia vai dizer que o filho de Deus, filha de Deus, enquanto é menino, ele nada difere de um escravo. Ele fica sob o cuidado de tutores e cuidadores até que chegue a idade determinada pelo pai. E então ele assume tudo que é seu. Idade determinada pelo pai significa: quando você tiver maturidade para receber o que eu vou te dar, então vai acontecer. Então o que nós precisamos nesse caso é crescermos. Crescer. E esse é um ponto fundamental, meu irmão, da vida com Deus. Deus deseja que eu e você cresçamos. Todas as vezes que você vai ver relatos sobre o lugar aonde Deus está, você vai ver lugar alto. Você vai ver lugares sublimes. Você vai ver a Bíblia retratando os lugares aonde o nosso Deus está como um lugar de alta estima. E esse lugar não está embaixo, esse lugar não está na terra, esse lugar é um lugar celestial, é um lugar eterno, mas também nos remete a um lugar de subida, de crescimento. O salmista no Salmo 48 disse: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus e no seu santo monte. O salmista declarou dizendo: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso Deus é um Deus de lugares altos. Para chegarmos nesses lugares precisamos crescer. Jesus é um exemplo. Lucas vai dizer no capítulo 2 que Jesus, ele se fortalecia. E no final do capítulo ele vai dizer que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Aquele que afirme estar em Cristo deve andar como Cristo andou. Jesus passou nessa terra e cresceu. Nós devemos passar nessa terra também crescendo, meu irmão. Jesus cresceu em estatura, ou seja, Jesus cresceu nas coisas naturais, físicas. Jesus cresceu em sabedoria, ou seja, a capacidade intelectual. Ele foi crescendo intelectualmente. E Jesus cresceu em graça, cresceu espiritualmente. A vida de Jesus é uma trajetória de crescimento, que nos ensina também a crescermos. Porque se crescermos, aquilo que está com o Pai será entregue para a glória dele.
Aquilo que Ele prometeu vai acontecer quando crescermos. Então tem promessa aí, meu irmão, que já está tudo pronto para ser realizada. O único empecilho é a nossa maturidade. Deus dizendo: cresce meu filho, chega mais perto de mim, cresce meu filho na graça, cresce no conhecimento, cresce intelectualmente, busca a minha presença, cresça, porque se você crescer, aquilo que é teu vai ser dado. Agora, o crescimento, meu irmão, ele pode ser em muitas áreas. O principal crescimento que eu e você como cristãos devemos ter é aquilo que Oséias declarou no capítulo 6, Oséias 3, verso 6, ele disse que nós devemos crescer em uma determinada área específica, que é crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Ele disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A sua vinda como a alva é certa, Ele virá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Eu e você carregamos sementes, e essa semente para germinar só precisa de chuva, e Deus está dizendo: se você conhecer o meu filho, Ele vai mandar chuva sobre a tua vida. Tem projetos que estão aí na sua vida na incubadora, está tudo pronto, só precisa de uma chuva para germinar, e Deus está dizendo: se você conhecer o meu filho vai se levantar como o sol, que vai aquecer essa semente, e Ele mesmo vai derramar chuva sobre esse projeto, e aquilo que era uma pequena semente, vai se levantar como uma árvore frondosa para a glória de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento do Senhor, meu irmão, é aquilo que vai nos fazer viver a plenitude dos sonhos de Deus. Lá em Nazaré, o texto vai dizer que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, porque eles não criam em Jesus. Quando eu conheço Jesus, meu irmão, algo doido acontece. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais você conhece alguém, mais você confia. Quanto mais você conhece, mais você deposita a esperança. E é por isso que Deus diz: se você conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, a sua fé em Jesus vai aumentar. Quanto mais você conhece, mais você deposita esperança. Quanto mais você deposita esperança, mais fé você vai nutrindo na pessoa de Jesus. Jesus, meu irmão, é aquele que tem poder para fazer todas as coisas, mas esse poder só sai de Jesus quando nós cremos. Jesus pode, mas como é que o poder se realiza? Quando o caminho entre a minha necessidade e Jesus é pavimentado pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Pela fé, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, nós cremos que aquilo que é visível do que é invisível foi feito. Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. E pela fé, eu e você também vamos vencer para a glória de Deus. Essa fé, meu irmão, às vezes ela é confundida com confiança em coisas ou em nós. Às vezes nós temos pensamento positivo: eu vou lá, vai dar certo, as coisas vão acontecer, e isso tudo é muito bom, mantém a nossa estima em alta, mas isso não é fé. Fé é confiar em Jesus. O justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Não é fé de que eu vou conseguir fazer, não é fé de que alguém vai me ajudar, não, a fé é em Jesus. Se Jesus quiser, Ele usa alguém para me ajudar. Se Jesus quiser, Ele usa alguém para abrir a porta. Se Jesus quiser, Ele realiza. Mas a minha fé não está em homens, a minha fé está em Jesus. E uma vez que a fé está em Jesus, aí quando Ele entra, coisas poderosas acontecem. Às vezes, meu irmão, Jesus entra, mas porque não existe fé em Jesus, o mover não acontece. Nazaré foi um exemplo disso. Ele era poderoso, veio fazendo um rebuliço na terra, mas quando chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque eles não criam. Se eu e você crermos, tudo é possível àquele que crê.
Que nessa noite, meu irmão, você tire os teus olhos do problema e coloque os teus olhos em Jesus. Que nessa noite você tire os teus olhos da circunstância contrária e adversa que tenta te amedrontar e você coloque os teus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E assim, quando Ele entrar, uma explosão de poder vai acontecer. Jesus, meu irmão, quando entra na terra pela primeira vez, Ele muda a história da terra para sempre. João vai dizer que no princípio, Jesus era o Verbo, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Tudo foi feito por Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Em Jesus está a vida e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas nunca puderam vencer a luz. Jesus no começo estava com Deus. Jesus estava com o Pai e agora Deus vai construir o mundo. Quando Deus vai construir o mundo, a história está relatada em Gênesis 1. Você vai ver Deus criando o mundo e o texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Quando Deus começa a criar, meu irmão, Ele começa a criar pelo céu e depois a terra. A metodologia de Deus criar começa assim, não é na terra e depois no céu, não. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é teu nasce primeiro no céu e depois que está no céu vem para a terra. Qual é o nosso problema? Por não conhecermos isso, a gente procura na terra. E aí depois que realiza, diz: Senhor, abençoa isso aqui, Senhor. Senhor, dá o teu jeito aqui, Senhor. E Deus está dizendo: não, meu filho, procura primeiro aquilo que já está escrito no livro da vida ao teu respeito. Realiza essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E quando você atingir esse alvo, aquilo que está retido no céu vem para a terra, porque esse é o método de criação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora vai acontecer algo lindo. Perceba que Deus cria a terra e o texto diz que Jesus é Deus. Deus está criando a terra e Jesus está com Deus nessa criação. Junto, fazendo. Agora a terra tem 3 áreas para ser aperfeiçoadas. O texto vai dizer que a terra era sem forma. A terra era vazia. E a terra estava com trevas. A primeira coisa que Deus faz para aperfeiçoar a sua criação é colocar Jesus em ação. O mundo estava criado, mas era sem forma, era vazio e era escuro. E aí agora Deus vai aperfeiçoar a criação. E a ferramenta para aperfeiçoar a criação qual é? Jesus. Agora Deus que criou vai falar. O verbo que estava contido em Deus, que é Jesus, que é a palavra, agora depois que Deus cria, Ele vai liberar Jesus, Ele vai falar. Quando Deus fala, Ele libera Jesus. E agora Ele vai dizer, no meio do caos, no meio da escuridão, Deus disse, haja luz. E a palavra que é Jesus, tomou a forma da necessidade do mundo, e a necessidade do mundo era a luz. Então Jesus sai brilhando para a glória de Deus. Qual é a necessidade do teu mundo? Quando Deus fala que vai acontecer, é Jesus que toma forma para fazer com que essa necessidade seja sanada para a glória dEle. Por isso não é uma habilidade humana que vai sanar o problema. O que vai sanar o problema é a fé no verbo, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A primeira coisa que Deus fez quando criou o mundo foi fazer com que as trevas saíssem. Foi mandar Jesus para expulsar as trevas. Quando Jesus entra no mundo, a primeira obra de Jesus, meu irmão, é ser luz no mundo para resplandecer no mundo e fazer com que as trevas batam em retirada. A primeira obra de Jesus no meu e no seu mundo, meu irmão, continua sendo essa:
iluminar as áreas que estão em trevas da minha e da sua vida. As áreas que estão nebulosas, as áreas que estão, meu irmão, escondidas. Quando Jesus entra e você crê nesse poder, porque Ele é o verbo vivo de Deus, esse Jesus que entrou na terra clareando tudo, é o mesmo Jesus que quando nós abrimos o coração, entra clareando a nossa vida. Quando Ele entra na tua casa, Ele entra clareando todo o teu lar, meu irmão. Quando Ele entrou no teu casamento, Ele entrou para trazer luz para toda a tua existência. Quando Ele entrou lá no teu trabalho, Ele entrou para clarear aquele ambiente. E a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem vencer a luz. Na tua casa, quem vai governar é a luz de Jesus Cristo. Lá no teu trabalho, quem governa é a luz de Jesus Cristo. Não existe cara feia, não existe palavra maldizente, não existe inveja, nada maior do que a luz de Jesus. A luz entra, e quando ela entra, as trevas batem em retirada. Um grande problema, meu irmão, de viver com áreas escuras da nossa vida, é que as trevas, elas limitam a tua visão. A solução às vezes está do lado, a porta de saída está do lado, o escape está ali, mas porque está escuro nós não conseguimos acessar a saída, não conseguimos acessar aquilo que já está à nossa disposição. Baixa visibilidade nos faz perder tempo. É como se você saísse andando numa estrada às cegas, com a luz apagada, tudo no escuro. Você não consegue desenvolver a velocidade normal, porque você tem baixa visibilidade. E talvez algumas coisas ainda não aconteceram, e você diz: Deus, o que está acontecendo? Deus está dizendo: eu estou enviando o meu Filho Jesus para clarear a tua visão, para você ver de maneira clara o que eu tenho para a tua vida. E uma vez que você tiver a visão clara e ampla, você vai andar na minha velocidade. Quando Jesus entra, Ele entra trazendo luz. Baixa visibilidade, meu irmão, é perigosa, porque nos faz tropeçar, nos faz cair. Uma outra coisa terrível das trevas é que aonde a treva está, geralmente se acumula sujeira, e geralmente é lugar onde a gente tem desperdício. Certa vez Jesus contou uma parábola dizendo que uma mulher tinha 10 dracmas e uma delas se perdeu, e se perdeu em casa. E então ela começou a procurar, mas antes de procurar ela fez algo, ela acendeu a luz. Ela perdeu um valor dentro de casa, era um lugar fechado, era o ambiente dela, mas aquele lugar estava escuro, e aquele valor se perde dentro de casa. E agora, para que ela recupere aquele valor, ela precisa fazer algo, ela precisa procurar, mas antes de procurar, ela acende a luz, diz a palavra. Se tem algo, meu irmão, que você perdeu dentro de casa, dentro de você, algum valor ao longo da vida que parece que se perdeu, hoje Deus está dizendo: eu estou mandando o meu Filho Jesus para brilhar nesse lugar. Se estava perdido, você vai encontrar para a glória de Deus. Você que não tinha mais alegria para servir ao Senhor, a alegria de trabalhar, aquele ambiente para você era pesado, aquele ambiente para você era nebuloso, hoje a luz de Deus, que é Jesus, está brilhando sobre a tua vida. Quando você chegar lá, o sol da justiça já está resplandecendo naquele lugar, e o valor que era a alegria que você perdeu de trabalhar, vai voltar para a glória de Deus. Talvez a alegria, o valor que você perdeu, talvez seja um relacionamento em casa, família dividida, guerras, problemas. Hoje a luz de Jesus está entrando na tua casa, e junto com a luz entra o príncipe da paz. Jesus é luz e Jesus é paz. Vocês vão voltar a sentar em volta da mesa para a glória de Deus. Tem alguma área perdida, algum valor perdido aí dentro do seu coração? Essa luz hoje está brilhando, assim como brilhou no primeiro dia da criação, fazendo com que essas áreas nebulosas batam em retirada, para que nós possamos viver a plenitude dos sonhos que Jesus tem para realizar em nós. As luzes, elas têm muitos benefícios, mas a luz que vem de Deus, meu irmão, ela tem função primordial. Ao passo que
as trevas baixam a visibilidade, e ao passo que as trevas fazem a gente perder valores, quando a luz brilha, meu irmão, a luz ela tem um poder germinativo. Você carrega promessas do Senhor, e essas promessas são sementes, estão aí dentro. Coisas que Jesus disse: eu vou te levar às nações, você será um empresário, você será um ministro de louvor, uma ministra, um pregador, você será mãe, você será pai. Promessas que estão aí dentro há muito tempo. E aí, para essa promessa germinar, meu irmão, precisa de luz. Quando a luz começa a raiar, quando a luz começa a brilhar, essa semente vai ser tocada por essa luz, e aí esse projeto que você diz está morto. Não, meu irmão, a semente ela carrega um poder germinativo que dura anos. Basta um toque de água, basta o contato com o solo, e basta o sol brilhar, que ela vem à tona com toda a vistosidade, com toda a vitalidade. Tem projeto guardado aí? A luz do Senhor hoje vai estar brilhando sobre esse projeto. Tem um dom que você engavetou? Já viu que quando a gente quer se desfazer, a gente não deixa o negócio na luz? Quando a gente quer deixar de lado, a gente engaveta, bota num quartinho lá no fundo, e pouca luz. Hoje Jesus está trazendo luz sobre essas áreas para que você comece a colocar os teus olhos de novo. Era um dom que você recebeu do Senhor e parou de usar. Deus está dizendo: ei, retoma. Era um projeto que você começou e deixou guardado, e disseram para você: não tem como. Jesus hoje está entrando e brilhando para te dizer: agindo Deus, quem impedirá? Luz. A luz tem esse poder de fazer germinar. E a luz, meu irmão, ela tem algo que só ela tem. A luz, ela tem uma velocidade altíssima de propagação. Tem coisa que você diz: pastor, demora muito para acontecer comigo. Acontece com todo mundo, na vida de todo mundo as coisas fluem, eu vejo todo mundo avançando, todo mundo crescendo, as coisas vão, mas parece que comigo a vida é em câmera lenta. Quando a luz entra, meu irmão, uma das marcas da luz é a velocidade altíssima com a qual ela se propaga. Eu e você, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós estamos em Jesus, e Jesus é a luz, e a luz se propaga de maneira veloz, meu irmão, eu e você vamos começar a viver as coisas de Deus com uma velocidade nunca antes vista. Aquilo que estava travado há anos, a hora que a luz entra, começa a se realizar de uma maneira espantosa para a glória de Deus. Nunca aconteceu, mas agora vai acontecer, porque a luz entrou e você está confiando que essa luz é Jesus. Pastor, mas já tinha luz. Sim, mas se não crer na luz, ela não se manifesta. E essa é a noite que Deus está nos chacoalhando, dizendo: ei, a luz está brilhando, então confia nela e começa a viver nessa velocidade. Sonhos e projetos engavetados vão começar a se realizar na velocidade da luz de Deus. Coisas que você tem pedido ao Senhor: Senhor, realiza, Senhor, eu não consigo mais esperar, eu preciso de uma resposta. Ah, meu irmão, não existe nada mais veloz do que Jesus. Quando a luz brilha, coisas extraordinárias acontecem. Agora a terra não era apenas escura. Jesus entra e o problema não era apenas aperfeiçoar a falta de clareza. Não, a terra também era sem forma. E Jesus agora vai aperfeiçoar a terra. Eu e você somos pó da terra. O primeiro estado meu e seu também foi sem forma. Sem forma significa sem limites. O que dá limite, o que dá forma a um objeto, meu irmão, são os seus limites, são os seus contornos. No começo da nossa vida nós somos assim, sem limites. Eu faço, eu aconteço, ninguém me segura. E aí entra Jesus dizendo: calma, meu filho,
aquela que é ansiosa, que sai dizendo, não, é no meu jeito, é no meu tempo, e aí Jesus entra dizendo, ei, eu sou o príncipe da paz, te acalma. Aquele que era nervoso começa a ficar tranquilo, aquele que era triste começa a receber alegria, a sua vida começa a tomar uma forma, e é essa forma nova que Jesus está te dando, que vai fazer com que as pessoas que ainda estão sem forma digam, meu Deus, o que é isso? Tudo que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, tem um propósito. Cada choro, cada lágrima, está sendo uma escrita, um capítulo de um testemunho maravilhoso que lá na frente você vai poder contar. É Deus dando limites, contornos, formas à tua vida. A Bíblia diz que Jesus falou ao nosso respeito. Vocês são luz do mundo e sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, e nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, mas se coloca no lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sabe o que está acontecendo? Essa área sem forma, sem limite, Jesus está entrando e dando forma e dando limite. Essa área que não tinha mais condições de ser solucionada, é Jesus que está entrando com a solução, e Jesus está fazendo isso para que lá no final você possa dar um testemunho, dizendo, olha, era vazio, era sem forma, a minha vida era escura, mas Jesus veio e me alcançou. Jesus veio e começou a brilhar. Jesus veio e começou a dar uma nova forma à minha vida. E esse testemunho, meu irmão, não vai precisar ser dito com palavras. Aquilo que é formoso chama a atenção. Aquilo que tem formas bem definidas chama a atenção. E aquilo que brilha não pode ser escondido. Jesus está brilhando na sua vida e está dando uma forma exaltada para que a tua vida seja um testemunho para a glória dele. O desafio agora é olhar para essa área vazia e crer que Jesus é a ferramenta que vai encher. Jesus veio para um lugar de trevas e quando entrou trouxe luz. Jesus veio para um lugar sem limite, sem forma e deu forma ao mundo. E agora Jesus entra nesse lugar vazio. A minha grande dificuldade, quando eu vim para Jesus, é que eu tinha um vazio na alma. Era um vazio que dinheiro não tampava, era um vazio que homens não conseguiam resolver, médicos não resolviam. Era um vazio que parecia maior do que eu. E esse vazio só foi aumentando. Até que um dia eu encontrei alguém que me falou de Jesus. E Deus enviou essa pessoa na minha casa e no dia que ela foi eu estava no auge de uma crise de pânico. Eu estava debaixo de um sofá, num lugar escuro, meu semblante desfigurado, na minha mente não tinha mais saída. E aí eu escutei uma voz entrando pela porta da minha casa. E essa voz me chamava pelo nome, dizendo Marlon. E eu estava embaixo do sofá, achando que iria morrer. Crise de pânico, quem já teve sabe o que é isso. E parecia que ali era o meu fim. E aí essa voz foi aumentando dentro de casa e eu percebi que era realmente alguém ali. E essa pessoa era o pastor Lúcio. E ele nunca tinha ido na minha casa, mas naquele dia Jesus, que conhece todas as coisas, sabia que tinha um vazio que estava me devorando e precisava ser preenchido naquele dia. Enviou alguém lá para me resgatar. E eu me lembro que ele sentou no sofá e olhou para mim e disse: Marlon, o que está acontecendo? E eu só conseguia soluçar, chorar e dizer: eu vou morrer. Porque para mim a vida era vazia, porque para mim a vida era trevas, porque para mim não tinha limites.
E ele olhou nos meus olhos e disse: Marlon, o que para você hoje parece final e morte, para Deus é vida e recomeço. Naquele dia, eu senti Jesus entrando. Naquele dia eu senti o vazio sendo preenchido plenamente. Naquele dia eu entendi que tinha uma força extra que governa o mundo. Naquele dia eu entendi que o Jesus que entrou no mundo e trouxe luz para o mundo, Ele tinha poder de entrar e trazer luz para a minha vida em trevas. Ele tinha poder para dar limite à minha vida desregrada. E Ele tinha poder para iluminar toda a treva do meu coração. Naquele dia o Lúcio me levou para a igreja. E naquele dia eu ouvi a mensagem que o pai do pastor Fernando estava pregando. E foi num culto parecido como o de hoje. Começou pelo final. E no meio da mensagem ele parou e disse: você que hoje estava em casa, em trevas, no escuro, achando que iria morrer, o Senhor te trouxe aqui para preencher o vazio da tua alma. Naquele dia o Senhor entrou e a luz dele nos fez promessas. O Senhor disse: um dia você vai pregar a palavra. O Senhor disse: um dia você vai conhecer outros lugares por causa da luz que entrou em você. Eu não queria saber de fazer coisas, eu só queria ficar ali porque aquele vazio que me consumia tinha sido completamente fechado. E nunca mais aquele vazio se abriu. Depois daquele dia, minha casa se converteu. O meu pai já velhinho, eu tive a honra de batizar o meu pai. Já está na eternidade com Jesus. Hoje ali está minha mãe, já velhinha, mas seguindo a Jesus. E por onde nós passamos, nunca mais a luz parou de brilhar. Essa luz vai brilhar sobre a sua vida e já está brilhando. Essa luz é Jesus de Nazaré. Ele entrou no mundo e mudou a história do mundo. Ele entrou no nosso mundo e vai mudar a história da nossa vida. Essa mensagem é especial. Não é porque ela é bonita, ela é especial porque ela é de verdade. Aconteceu comigo. E eu creio que está acontecendo com você. Se coloque de pé em nome de Jesus.